senhora presidente, aos vereadores aqui que se encontram no plenário, a quem nos acompanha ainda pelo canal 16 TV Câmara e pelas redes sociais, a juventude brasileira, os estudantes das nossas universidades. Nós estamos vivendo um cenário no nosso país, na educação brasileira, uma catástrofe no progresso científico do nosso país, que muitos dos vereadores foram cúmplices para que esse cenário acontecesse nesse momento. Todo mundo sabe que o futuro de um país, da soberania do país, depende do progresso tecnológico e científico. E para trazer esses resultados práticos numa sociedade, precisa de anos de pesquisa, talvez décadas. E esse avanço do conhecimento, a continuidade do estudo, está sofrendo um grande desmonte, anunciado nessa semana. Se for interrompido, eu peço um silêncio ao pessoal que está aqui falando e não estou escutando, até prestar atenção para poder divulgar isso daqui, porque é uma catástrofe que está acontecendo na nossa educação. Esse ano aqui de 2019, dificilmente será recuperada essa tragédia na educação brasileira. Essa semana foi cancelado milhares de cortes para os estudantes de doutorados e mestrados no nosso país, e principalmente para os pesquisadores do CNPq. Nós estamos perdendo automaticamente a competitividade internacional. Somado a isso, agora, com a perda, com o boicote de dezenas de milhares de bolsistas que alavancavam o Brasil para esse progresso tecnológico, hoje, o que está causando é uma vergonha internacional. Eu pergunto a quem nos acompanha pelo canal 16, TV Câmara, aos patriotas, que para ser patriota, né, e aos nacionalistas, precisam falar em soberania nacional, o que realmente interessa e a quem realmente interessa a paralisação da ciência do nosso país? A quem interessa? A quem está por trás dos bastidores? As forças ocultas que estão estimulando que esses cortes de milhões de reais sejam suspensos no nosso país? E aqui eu peço que a TV Câmara mostre, na capa do jornal O Globo de ontem, corte de bolsas ameaça pesquisa científica no país. E ao mesmo lado na página, mostra com mais de 48%, o fundo eleitoral terá 2,8 bilhões na corrida de 2020. População que nos acompanha, o fundo eleitoral será de 2,5 bilhões. Para se ter uma ideia, o corte que ontem foi anunciado pelo governo federal, ontem foi anunciado pelo governo federal, 819 milhões. 819 milhões. Agora, obrigado, TV Câmara. 819 milhões são cortados, boicotados da nossa educação brasileira. Para o financiamento eleitoral, que não chega na base, para as mulheres, para os jovens, para os trabalhadores dos movimentos sociais, esses não têm recursos dos grandes caciques partidários. Talvez tenha para alguns fazer viagens internacionais, fazer passeios com dinheiro do contribuinte, porque esse fundo eleitoral é dinheiro nosso, daquela pessoa que paga imposto, do trabalhador, para financiar a campanha dos grandes caciques de partidos tem. Agora, do 819 milhões para a nossa educação brasileira, não tem. Aqui, no jornal 0 Hora de ontem, e também foi notícia do nosso jornal pioneiro, mas eu trago aqui o descompasso do como a nossa nação está sendo conduzida. Na página 23 da 0 Hora de ontem, plástico biodegradável leva aluna a Abu Dhabi. Experimenta a partir de amido de batata credenciou Adriana para a Feira Mundial de Ciência nos Emirados Árabes. Aqui uma estudante de Caxias do Sul, de uma escola aqui da nossa cidade, uma página inteira. Só que a matéria ao lado diz o seguinte: CAPES não financiará novos pesquisadores neste ano. Olha só, que coincidência isso.
No nosso país, esse já é o terceiro anúncio de corte de bolsas no ano de 2019. Desde o início do ano, o governo já cortou 11.811 bolsas de pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, outra agência federal de financiamento de pesquisadores, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, já anunciou que não tem dinheiro para pagar os 84 mil bolsistas a partir deste mês. Os cortes anunciados dessas 11 mil bolsas somam-se às outras 5.613 bolsas já anunciadas de cortes de mestrados e doutorados deste ano. Eu volto e faço a pergunta: a quem realmente interessa o corte de recursos à ciência brasileira? A melhor estratégia para fortalecer a soberania nacional de qualquer país é o seu desenvolvimento tecnológico e científico. E para isso, é preciso subsidiar a nossa educação, garantir que os nossos jovens, que os nossos estudantes estejam estudando da pré-escola à pós-graduação, no ensino público gratuito e de qualidade, que o filho do trabalhador possa ter um diploma de doutor. Agora, nós temos que estimular aqueles estudantes que tenha vontade, tenha persistência de continuar os seus estudos. Eu, por exemplo, estou concluindo uma pós-graduação. Nunca fui bolsista de CNPq. Agora, tem estudantes que querem continuar seus estudos e trazendo resultados práticos e efetivos para o nosso país, como o desenvolvimento de medicamentos, de curas de doenças. E essas pessoas se dedicam integralmente à sua vida, eles não têm como sair da sua pesquisa e trabalhar no mercado, trabalhar no comércio, trabalhar numa indústria. Essas pessoas têm que dedicar a sua vida plena para isso. E quem pensa que elas ganham 3, 4 mil reais, é um valor que custa 10, 20 reais por dia, para esses jovens, para esses estudantes poder subsidiar o seu alimento, seu transporte, é só isso, eles não ganham milhões de reais. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, eu acho muito importante o que o senhor traz aqui hoje, que eu acredito que é uma discussão que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Por quê? Hoje o Brasil está nessa situação e ela é inegável. Cortar recursos para a educação nunca é fácil para nenhum governo. Agora, nós temos que lembrar que a Caixa Econômica Federal está com 50% com bilhões de reais de não recebimento do FIES. Isto é, quando o FIES foi feito, em governos anteriores, a bel prazer, hoje esses alunos são inadimplentes, 50%. São mais de 2 bilhões de reais. Isso seria dinheiro em caixa para poder pagar as pós-graduações e os mestrados. Quando foi feito Ciência Sem Fronteiras, sem absolutamente nenhum critério, levando quase 100 mil jovens para fora, e que quando retornaram, o MEC e o governo federal não exigiu nenhuma folha de relatório da sua viagem, alunos que receberam 3, 4 mil dólares para fazerem turismo na Europa, e não vamos aqui generalizar, mas um grande número, alguém está pagando isso. E fomos nós que pagamos isso aqui. Então, um governo que não pensa no futuro e só pensa naquele momento, e foi isso que aconteceu aqui no Brasil, um dia ia estourar. É sabedor, não tem caixa. Um dia alguém ia pagar. E quem está pagando? Quem está pagando são esses cientistas hoje. Porque eles não têm recursos daquilo que foi torrado no Ciências Sem Fronteiras, torrado, e o FIES, 50% de quebra de inadimplência para a Caixa. Quem é que está pagando isso agora? Onde é que está esse dinheiro? Então, concordo com Vossa Excelência, mas nós temos que saber bem também por que não tem dinheiro. E porque erraram lá no passado. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado, vereador Périco. Também não discordo com o que o senhor falou. Concordo com o seu raciocínio.
Agora, eu estou falando desse corte aqui, vereador, porque o CNPq e o senhor, como professor universitário, sabe a importância que tem os nossos pesquisadores, e nenhum tem recurso até o final do ano. E o ano que vem, nenhum pesquisador novo nós teremos no nosso país. Se for feito um filtro, como Bolsa Família, como aquelas pessoas que se encostavam por invalidez e não tinham nada, que o ministro Osmar Terra fez no mandato do Temer, cortou 80 e poucas mil aposentadorias irregulares por invalidez, só no Rio Grande do Sul, talvez esse filtro seria importante nesse momento. Agora, nós não podemos colocar a mesma régua para todas as pessoas, porque senão a gente acaba com a soberania do nosso país. E aí os nossos estudantes, como o senhor que tem recursos, vereador Périco, e muitos outros pais que têm poder aquisitivo, mandam seus filhos estudar em Portugal, mandam estudar na Inglaterra, mandam estudar no Canadá, nos Estados Unidos. E o filho do trabalhador, o pobre, esse não terá direito, porque a escola pública já está sucateada, os nossos professores do estado do Rio Grande do Sul, e aqui eu falo pelo estado ao qual eu pertenço, recebem salário parcelados, não sabem quando que vão ganhar, não tem professores nas escolas, né, não tem infraestrutura, então eles nunca vão poder estudar numa escola particular, que os professores lá também sofrem opressão na escola particular. Mas daí nós vamos para uma universidade que estão competindo, estão sendo sucateadas nossas universidades. Agora a própria Universidade de Caxias do Sul, que tem 50 anos de história, está fazendo vestibular EAD. Então é um sucateamento do nosso ensino. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, demitiu todo o quadro de pessoal da segurança e da limpeza, matéria da RBS Notícias de ontem. Eles não têm mais recurso para pagar o pessoal da limpeza e da segurança. Eles não têm dinheiro para pagar a luz. Eles conseguiram fazer um acordo com a companhia de elétrica, com a CE, para não cortar a luz, porque eles não têm dinheiro para pagar. E nós não estamos falando dessas faculdades assim, que dão diploma. Eu estou falando da URGS, que era a universidade renomada, a segunda melhor universidade da América Latina. E os nossos pesquisadores, a partir do ano que vem, aqui tem de Caxias do Sul, da UX, que estão sendo penalizados por isso, e das maiores universidades do Brasil, renomadas e que desenvolviam, porque agora, a partir do ano que vem, não vão desenvolver mais, pesquisas que destacavam o Brasil no rol dos países que desenvolviam tecnologia e ciência para o mundo inteiro. Infelizmente, a nossa ciência brasileira está vivendo um grande descompasso. A nossa educação está agonizando. E o preço vem, e não demora muito. Infelizmente, esse desastre na nossa ciência interessa alguém. Aos poucos nós estamos descobrindo a quem realmente interessa. Agora, eu enquanto vereador, e peço aos deputados federais, aos quais nos representam, e aos senadores, que têm vez e voz, que não se curvem, defendam a nossa educação, porque defender a educação é defender a soberania nacional. Muito obrigado.